Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro em Foco. Eu sou Daniel Fung e no vídeo de hoje vamos entender melhor a troca do presidente da Petrobras, a privatização da Eletrobras e também entender melhor como funciona o relacionamento entre governos e empresas estatais e como isso pode afetar os seus investimentos para o ano de 2021. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço o seu like no vídeo para que ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Também peço que você compartilhe este vídeo com os teus amigos que se interessam um pouco mais por assuntos macroeconômicos do Brasil. Peço a sua inscrição no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo. Eu sempre trago análises sobre economia, sobre fundos imobiliários e ações, empresas listadas na Bolsa de Valores. E comente aqui abaixo se você concorda ou não com a troca do presidente da Petrobras, o que você espera para a privatização da Eletrobras. E também comente aqui abaixo o que você espera para o câmbio do Brasil, se o dólar, a diferença entre dólar e real vai subir ou vai cair, porque isso sim vem afetando muito os preços dos serviços e produtos no Brasil e a consequência desse aumento do dólar, no meu ponto de vista, culmina com essa queda do presidente da Petrobras anunciada na última sexta-feira. Então comente aqui abaixo que eu quero saber o que você pensa sobre isso. No vídeo de hoje, eu preparei uma análise e também escrevi um artigo no meu blog, danielfung.com, vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo, porque no ano de 2020 eu já vinha falando sobre as perspectivas para os setores de água, saneamento e elétrico no Brasil em 2021 e 2022, baseado numa análise do Banco Central, onde eles estimavam que os preços dos serviços desses setores seriam reajustados acima da inflação e, consequentemente, algumas empresas poderiam se beneficiar destes aumentos. Eu fiz um vídeo falando sobre Sanepar, outro sobre Copasa, também analisei o setor elétrico como um todo e algumas empresas específicas do setor elétrico. Vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição do vídeo. Lá no meu blog você encontra o link também para esses vídeos e os artigos que eu escrevi sobre o assunto. E essa perspectiva feita pelo Banco Central em 2020 para 2021 e 2022, ela foi superada. Então os preços dos produtos e dos serviços que são definidos como essenciais, eles estão acelerando acima do estimado pelo Banco Central, e o que vem levando a governos estaduais e o governo federal a mover a máquina pública para segurar um pouco este aumento que eles consideram como abusivo e acredito que a maioria dos investidores consideram como conjuntura de mercado. Então é este descompasso que está havendo e que está levando a algumas decisões ruins e que derrocou na queda forte aí nas ações da Petrobras e no índice de Ibovespa nos últimos dias. Então eu preparei aqui uma análise passo a passo que eu fiz com esses últimos acontecimentos e também com algumas situações que já vêm se desenrolando desde o início do ano. Então vamos começar com o aumento de combustível, que é o assunto mais falado nos últimos dias. E como nós sabemos, já há um bom tempo a Petrobras vem adotando a política de estabelecer os preços do combustível baseado nas cotações internacionais do barril do petróleo. E como nas últimas semanas, nos últimos meses, o barril do petróleo vem recuperando o valor de mercado por ser uma commodity e negociada em dólar, a consequência foi que a Petrobras passou a importar esse produto, essa commodity, a um preço mais caro e, consequentemente, entregando um produto final mais caro também. Então, em 2021, o preço da gasolina vendida pela Petrobras, as distribuidoras, subiu em 34% e o diesel em 27%. Isso causou muito ruído entre os caminhoneiros, ameaça de greve. E a greve no passado nós vimos que foi bastante forte, produziu altos prejuízos. Estima-se aí 73 bilhões de reais negativos para o PIB em 2018 por conta da paralisação dos caminhoneiros. E no dia 18 de fevereiro, semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste no percentual de 10% para a gasolina e 15% para o diesel, o que o presidente da República considerou um aumento abusivo, dada as circunstâncias atuais econômicas por conta da pandemia, e então ele decidiu demitir o atual presidente da Petrobras e promoveu a substituição. Então isso causou muito rebuliço no mercado, nós vamos ver mais para frente. E o argumento do presidente é que o combustível poderia ser mais barato no Brasil, zerando-se alíquotas de impostos como os federais e estaduais. O imposto estadual é o ICMS, o imposto federal é CID, PIS, PASEP, COFINS,
E aqui eu coloco uma imagem da composição do preço do combustível segundo a Petrobras. Eu retirei isso diretamente do site deles. E realmente o presidente ele faz um pouco de sentido o que ele afirma que o preço do combustível poderia ser mais barato, né, aí de 15% a 30%, se eu não me engano, ele colocou ali um valor, zerando-se alíquotas de impostos. O problema é que isso começa a flertar com uma irresponsabilidade fiscal, porque ele prega a retirada de impostos, mas não prega ou não planeja, não divulga o corte de gastos. Então você não pode cortar receita sem cortar despesas, porque senão falta dinheiro e aí você emite mais dívidas. O Brasil já está com 100% do PIB comprometido em relação a 2020, com gastos de máquina pública mais pandemia. Então cortar mais receitas sem indicar corte de despesa já não é um bom sinal. Isso dá ares de irresponsabilidade fiscal, então o mercado já entende como algo ruim. E também não existe somente os fatores internos, ou seja, que são questões de impostos e de tarifas da Petrobras. Há questões externas, isso em qualquer decisão empresarial, os empresários olham o que está acontecendo dentro e fora da empresa, e quando olhamos para fora da Petrobras, vemos o petróleo Brent, que é o petróleo bruto, que é o que a Petrobras importa para fabricar combustível. O que ela extrai aqui não serve para fabricação de combustível, então ela vende no mercado para outras finalidades e compra o Brent, que sim serve para refinar e fazer combustível. Então o petróleo Brent vem recuperando seus preços desde de 2018, quando bateu a máxima. Então nós podemos ver o gráfico aqui. No ano de 2021 entre ano de 2020 e 2021 já é o maior preço da cotação do barril, então já praticamente recuperou e superou as estimativas de preço que tinham antes da pandemia, e a tendência é continuar subindo. Então aqui nós já temos um problema, porque a commodity, a matéria-prima do combustível já está sendo valorizada. E um segundo passo, como nós já temos acompanhado há bastante tempo, é a subida bastante forte do dólar em relação ao real. Então, como é uma commodity internacional, porque os países são globalizados, eles fazem transações entre si, tudo isso é negociado em dólares. Consequentemente, se nós temos um dólar muito forte em relação à nossa moeda, isso fica cada vez mais caro. Então, como eu estou mostrando aqui, o dólar subiu bastante nos últimos anos, principalmente após o governo do presidente Jair Bolsonaro, porque houve uma política cambial de taxa de juros que desvalorizou o câmbio. Eu vou explicar isso mais para frente, como isso tem afetado o Brasil, não só na questão de combustíveis, mas em outros N mercados, N produtos que o Brasil importa e comercializa. Então, não adianta vir com o discurso de que é uma questão de lucro simplesmente. O lucro ele é importante para as empresas, porque é quando elas formam caixa para poder lidar com imprevisibilidades, fazer investimentos, aumentar a produtividade e conseguir vender um produto mais barato para os seus consumidores. Precisamos olhar fatores externos. O preço do barril de petróleo nós não controlamos, que é o mercado que controla, e o preço do câmbio, que não deveria ser controlado por bancos centrais, deveria ser livre também, mas ele é controlado pelo nosso Banco Central. E aí mais para frente neste vídeo nós vamos ver como o Banco Central vem afetando de forma direta o preço do câmbio atual. O mercado reagiu com isso, com as quedas nas ações da Petrobras, como nós vamos ver aqui. Na sexta-feira, quando já havia rumores, o fato se deu após o encerramento do mercado, mas antes, as ações da Petrobras na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, fecharam com queda de 6,5%, e na segunda-feira, com o fato já consumado, houve uma queda aí de 21,5% nas ações da Petrobras, e o que fez o índice Bovespa recuar cerca de 5% e o dólar subir 3, 4%, ou seja, se o presidente estava achando ruim o preço do combustível nos patamares atuais, ele, com essa atitude um pouco apressada e mal calculada, ele contribuiu para aumentar o valor do dólar e, consequentemente, no futuro, aumentar o preço de importação do barril de petróleo e, consequentemente, aumentar o preço dos combustíveis. Então, aquilo que ele queria, com a atitude dele, ele acabou obtendo o efeito reverso, e nós vamos ver o reflexo disso daqui a algumas semanas. Então, foi uma atitude muito infeliz do presidente. O Banco Central teve que intervir, soltar dólar no mercado para ajudar a baixar o preço. Mesmo assim, o patamar do dólar
nesta semana ainda não recuou ao que era até quinta-feira, véspera destes acontecimentos. Então o efeito disto no curtíssimo prazo foi muito ruim. E como eu falei no início do vídeo, não é só a Petrobras que vem sofrendo intervenções, no caso da Petrobras especificamente do governo federal. O presidente ainda, e não sabemos se vai interferir no preço do combustível, mas ele interfere na diretoria de uma forma de ter maior poder de ação dentro da empresa. E nós, durante o ano de 2020 e 2021, já estamos vendo algumas questões parecidas em empresas estaduais, em estatais pertencentes a governos estaduais. A Agepar e Sanepar é um caso. Eu fiz um vídeo muito bom explicando sobre a Sanepar e os problemas e os desafios da Sanepar para 2021, vou deixar o link passando aqui em cima. E o embate começou lá no ano passado, quando havia uma previsão de reajuste de tarifa de água e esgoto no estado do Paraná pela Sanepar de 9,5% aproximadamente. E aí o governo do estado do Paraná entrou com uma ação impedindo esse reajuste e pediu para a Agepar renegociar com a Sanepar. Por que esse aumento era na casa de 9,6%? Porque durante o ano de 2020 não houve reajuste por conta da pandemia, então já haveria aí a compensação de 2020 em 2021, mas o reajuste natural que é indexado pelo IGPM, que acumulou alta de 23% durante o ano de 2020. Então, somando-se esses dois eventos, alta de IGPM e compensação pelo ano de 2020, aí a composição total do aumento da tarifa seria aí quase em 10%. E o governo do estado não gostou, achou isso muito alto, abusivo, enfim, N argumentos. A Agepar conversou com a diretoria da Sanepar e o que foi acordado foi um reajuste de 5,11% no preço da tarifa de água e esgoto no estado do Paraná para 2021 e a troca do indexador de reajuste de IGPM para IPCA, porque o IGPM está muito alto, o IPCA ainda está controlado, mas vem numa tendência de alta, talvez não tão forte quanto do IGPM, mas vem uma tendência de alta, não sei até onde isso pode ser saudável ou não. E por conta disso o mercado entendeu que a Sanepar saiu perdendo por conta disso, porque nos próximos 5 anos a Sanepar ainda fará investimentos na ordem de quase 3 bilhões de reais em água e esgoto no estado. O reajuste tarifário também serviria para a captação de recursos para estes investimentos, então houve aí um corte de receita na empresa que não vai cobrir o que não foi reajustado no ano de 2020, e aí essa compensação ficou postergada para o futuro. E lembrando que em 2022 nós teremos eleições para governos estaduais. Não sei se o atual governo do Paraná tentará uma reeleição, mas há um risco de uma ingerência de eventualmente congelar tarifas ou não permitir reajustes reais nas tarifas de água e esgoto no estado do Paraná por conta de uma questão eleitoral. Então a perspectiva para os próximos 2 anos para a Sanepar, que eram positivas, passaram a ser negativas. O mercado penalizou o valor das ações da empresa com uma queda de 25% acumulada no ano de 2021. E a Copasa passou por uma situação parecida, porque há um processo de privatização, de estudo por parte do BNDES para privatizar a empresa, e o que surpreendeu em 2020 na Copasa foi o payout, que foi a distribuição de rendimentos, de 177%. Então a empresa tinha lucros acumulados em 2019, mais os de 2020, e tudo isso foi distribuído numa paulada só no final de 2020, perfazendo aí R$ 6,50 por ação. Foi uma paulada mesmo de dividendos pagos pela empresa, mas a suspeita desse pagamento não é o fato da Copasa ser uma empresa boazinha, e sim ajudar a reforçar o caixa do governo de Minas Gerais, que tinha seus compromissos financeiros de final de ano. Então esse payout serviu para o governo captar recursos. Então tá aí mais um uso, dessa vez um uso do bem, entre aspas, da empresa, ou seja, não foi uma intervenção do tipo baixa as tarifas, nada disso, mas paga mais do que vocês estavam pensando porque eu preciso de dinheiro. Então aí é outra ingerência sobre a empresa, isso é muito ruim. Então nós vimos que não é só no âmbito federal que isso acontece, no âmbito estadual também. Conta de luz para 2021. A ANEEL prevê aumento na casa de 13%, então o governo federal
na sexta-feira, quando fez a troca de presidente na Petrobras, também afirmou que iria colocar o dedo no setor elétrico. E aqui nós temos uma série de questões em relação à conta de luz em 2021, porque o aumento previsto é de 13%, como eu disse, por parte da Enel. Há uma série de fatores, eu listei aqui e você pode conferir no meu blog todos esses fatores, mas basicamente índice de reajuste de IGPM, finalização de obras de transmissão de energia elétrica por parte das concessionárias, aumento de uso de usinas termoelétricas que aumenta o custo de geração de energia, aumento do dólar porque alguns insumos de manutenção da rede elétrica são cotados em dólar, mas esse aumento de 13% pode ser reduzido a 8%, pois há um contingente fiscal na ordem de 50 bilhões de reais favorável à ANEEL, porque o STF julgou que empresas e autarquias pagaram alguns impostos indevidamente por conta da forma como eles são calculados. E isso, obviamente, consequência do manicômio fiscal que nós temos no Brasil. Então, algumas empresas pagaram mais impostos do que deveriam. Em 2017, o STF entendeu que isso era errado e que empresas deveriam ser ressarcidas, então há diversos processos em andamento para o ressarcimento desses impostos indevidos e, como eu disse, a ANEEL tem aí 50 bilhões de reais a serem recebidos e eles pretendem diluir este valor ao longo dos próximos anos, fazendo uma compensação tarifária aos seus clientes. Mesmo assim, quando o presidente disse na última sexta-feira que queria colocar o dedo no setor de energia elétrica, teve uma outra presidente que fez isso em 2013, então o presidente Dilma Rousseff. Ela colocou o dedo na energia, foi o que desencadeou a grande crise financeira do Brasil entre 2013 e 2016. E a grande consequência disso foi que houve um rombo para as empresas geradoras e transmissoras e distribuidoras de energia na ordem de 62 bilhões de reais, que em 2017 foi acordado que elas poderiam ressarcir isso, aumentando os valores de tarifas sobre os seus clientes e que este valor seria pago em 8 anos, aumentando a tarifa energética no Brasil em 7,17% ao ano. Então, boa parte desse reajuste prometido para 2021, desses 13% que a Enel afirmou, boa parte é ressarcimento de uma política errada adotada lá em 2013, que começou em 2013 ela deu certo, a conta de energia. Eu trago aqui os detalhes no blog, depois você acessem e leem com mais detalhes, mas basicamente houve uma intervenção estatal no setor energético. No primeiro ano houve uma queda de 15% na conta de luz e 2 anos depois um aumento de 50%, que foi o tal do tarifaço, que aí foi quando começou toda a crise política que acabou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então nós já aprendemos com o passado que por causa de uma intervenção estatal que deu certo por 1 ano, nós estamos pagando esta conta até hoje, aí 7% ao ano de reajuste tarifário na energia elétrica por conta de uma irresponsabilidade financeira e administrativa do governo nacional. Então não é boa ideia meter o dedo na área de energia elétrica e nenhuma outra área econômica do país. E aí a privatização da Eletrobras foi uma forma do governo reafirmar que é liberal, mesmo não tomando atitudes ditas liberais, como intervir fortemente na troca de um presidente de uma companhia estatal. Então veio a público, aí, enquanto eu estava gravando esse vídeo e escrevendo o blog, a medida provisória para privatizar a Eletrobras, porém ela vem com o tal do Golden Share, que dá o direito do governo federal continuar sendo o sócio majoritário da empresa. Atualmente o governo federal possui um pouco mais de 60% do capital da Eletrobras, isso reduziria a 51%, mesmo assim ainda é maioria, ele tem poder de veto sobre diversas ações, então na verdade não é uma privatização, mas é menos estatizada a empresa, então isso não é interessante, o governo não tem que ter nenhuma participação em nenhuma empresa, esse seria o objetivo a ser seguido. Então é uma melhora, espero que saia do papel, duvido muito, porque já se fala disso desde o governo Temer. Em janeiro de 2018 foi assinado um projeto de lei para começar o processo de privatização da Eletrobras. Nós estamos em 2021, ou seja, 3 anos depois, nada andou. E agora vamos analisar essa alta do dólar, que eu já havia comentado no início do vídeo.
justificando parte do aumento dos preços dos combustíveis no Brasil, mas isso não vem gerando só aumento de preços de produtos cuja commodity é importada. Isso também agrava o preço de alimentos e de materiais de construção civil, porque o Brasil exporta muito desses produtos, então quanto mais caro fica o dólar, mais atrativos no mercado internacional esses produtos ficam, mais eles são exportados, mais vendidos eles são, diminuindo a oferta no mercado interno, e quando diminui a oferta, aumenta a escassez e, consequentemente, aumenta os preços. Então, se por um lado nós temos a inflação subindo por conta do aumento de escassez, isso é por conta de um dólar alto que força o Brasil a exportar mais produtos. Então, percebam que o dólar ele está afetando importar produtos de forma mais cara e exportar de forma mais barata e, consequentemente, gerar escassez e inflação. E o que o dólar, qual é o motivo, né, do dólar estar alto no momento? Nós temos N fatores, o risco fiscal, a realocação de recursos pelo mundo, mas eu diria que o grande vilão atualmente é a taxa Selic. Então a taxa Selic do Brasil está nos menores patamares da história, em 2%. Isso favorece muito a tomada de empréstimo de dinheiro no Brasil, né, principalmente financiamento de imóveis. Por outro lado, afeta muito todo esse sistema de trocas, principalmente estrangeiras, porque o Brasil, com uma taxa de juros de 2%, se equipara a países como Estados Unidos, Suíça, enfim, e outros países com economias mais fortes, ao mesmo tempo que o Brasil não entrega essa segurança que esses países entregam. Então, um investidor estrangeiro, institucional, que compra dívidas de governos como forma de investir o seu capital, ele pode olhar 3 situações aqui para tomar uma decisão. Ele olha Estados Unidos, que é a economia mais forte do mundo, pagando aí cerca de 1% ao ano de taxa de juros. O México, que é uma economia mais segura, mais consolidada que a brasileira, não é maior, mas ela é mais consolidada, pagando 4,5% ao ano. E o Brasil, que é um país menos seguro do que esses outros dois, pagando uma taxa quase de Estados Unidos de 2% ao ano. Então, o risco-retorno do Brasil para esse investidor não compensa. Então, ele vai tirar os dólares aqui do Brasil e mandar para outro país, gerando a tão chamada fuga de capitais. E quanto menos oferta de dólar há no país, consequentemente, há maior escassez e seus preços tendem a subir. E por conta disso, nós temos todo esse cenário inflacionário que eu comentei. Menos dólares circulando, dólar aumentando de preço, exportações de produtos e commodities brasileiras mais baratas, menos circulação dessas commodities no mercado local, maior escassez, maior preço. Então, percebam que é uma reação em cadeia em tudo isso e muito por conta da taxa Selic baixa. Então, se o Brasil, não existe um consenso entre os economistas de qual seria a taxa ideal, mas com certeza se o Brasil elevasse essa taxa a pelo menos o patamar mexicano, com certeza os investidores já passariam a olhar o fator risco-retorno do Brasil para investimentos de uma forma melhor, colocariam mais dinheiro no Brasil e ajudaria a reduzir o dólar, reduzindo um pouco as exportações de produtos brasileiros, deixando produtos com maior disponibilidade no mercado interno e causando menos inflação. Então, e claro, quem é o responsável por essa política de juros é o Banco Central. Por mais que tenha se votado aí independência do Banco Central, eu acredito que há sim um consenso também com a equipe econômica do governo. Então, se alguém pode ajudar a corrigir parte desse problema, é o Banco Central elevando um pouco mais as taxas de juros no Brasil, que já estão em patamares insustentáveis, e as consequências de tudo isso é o que nós estamos vendo: inflação e aumento de preços de produtos importados. Se vocês acessarem meu blog, eu trago um pouco mais de detalhes sobre isso. E aí, trazendo a conclusão do vídeo, antes eu vou pedir mais uma vez, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui abaixo também, né, o que você espera, como eu falei, para Petrobras, Eletrobras, para o preço do dólar. E a conclusão é simples. A história já nos ensinou que governos intervindo na economia, eles mais atrapalham do que ajudam. Então precisa sim abrir mais o mercado, precisa sim trazer maior competitividade, abrir para importações, diminuir impostos para importações,
e ter uma política cambial mais favorável ao país. Essa política cambial ela é muito boa para quem vai financiar imóvel, mas é ruim em todos os outros aspectos. Então as pessoas compram imóveis, mas têm dificuldade de comprar comida, material de construção e combustível. Então isso precisa ser ajustado. E quando os governos intervêm, às vezes no curto prazo a coisa dá certo, e quando dá errado eles acham que o problema não foi a intervenção, mas foi pouca intervenção, então eles querem intervir mais, e aí entra num ciclo de intervencionismo que só vai piorando a situação. E quanto a isso eu deixo a frase do Paulo Guedes logo quando ele assumiu o Ministério da Economia, quando ele foi perguntado como é que o Brasil, quais seriam os desafios, né, do governo para tirar o Brasil daquele atoleiro com os excessos de intervenção que houve no passado. E o Paulo Guedes respondeu dizendo que é mais difícil desfazer do que fazer. Então, quanto mais governos intervêm e aquela intervenção não dá errado, ele tenta uma ainda maior, são mais coisas a serem desfeitas do que feitas. E nós sabemos que quanto mais se faz, mais se constrói, e quanto mais se desfaz, é só corrigindo aquilo que deveria estar sendo construído. Então, a solução passaria inicialmente por menos intervenção, mais liberalização da economia, menos impostos, uma política cambial mais centrada em trazer equilíbrio na balança comercial brasileira, que hoje está desequilibrada, e aí, consequentemente, o país tende a retomar a economia de uma forma menos dolorida. Então, pessoal, por este vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!